Fala galera do Nuvens de Valores, 28 de janeiro de 2024. Nesse vídeo vamos estudar Cash 3 gráfico semanal. Vamos passar rapidamente também pelo gráfico diário. Ressalto sempre, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. A ideia do nosso canal é estudar os ativos com algumas médias, as nuvens de Ichimoku e alguns indicadores, pensando mais no médio e longo prazo. É um canal mais para quem é investidor e gosta também de olhar como estão os gráficos dos ativos. Já adianto, Cash 3 essa semana fez um fechamento muito importante, um fechamento até mesmo inédito. Não quer dizer que o ativo vai começar a subir, não quer dizer que é para comprar, também não quer dizer que é para vender, apenas trazendo aqui um fechamento interessante em Cash 3 inédito aqui no nosso gráfico semanal. Vamos começar aqui, Cash 3 semanal. Essa semana, Cash 3 fechou nos R$ 8,09. Olha só, uma vela bonita, positiva de 8,88%. Então, dando um zoom out aqui no nosso gráfico Cash 3, a gente observa que o ativo por muitas semanas ficou abaixo de todas as médias, principalmente aqui, que a gente já trouxe várias vezes aqui no nosso canal, a partir de agosto de 21, quando fechou abaixo das três médias, a verde, a vinho e a amarela, perdeu todas as médias, voltou a testar como resistência as médias e começou a fazer um movimento descendente, claro, aqui no nosso gráfico. E olha só, por muitas semanas, para quem gosta de estudar as médias, pensando mais no médio e longo prazo, não tinha muito o que fazer. Fez um movimento interessante aqui nessa barra de julho de 23 e tocou exatamente na pontilhada preta aritmética de 50, devolveu aqui em agosto de 23, já era novamente um movimento já para ficar com um olhar mais baixista, e foi o que aconteceu. A gente começou a ficar um pouco mais atento em Cash 3 quando volta a fechar acima da média verde-limão, que é a média rápida do Ichimoku. Fecha uma semana acima, duas, três, começa a puxar essa média para cima, o ativo começa a fazer um suporte na média verde-limão, que é de 9 períodos da Tenkan. No entanto, que a gente trouxe a hipótese aqui em Cash 3, para quem acompanha a gente há mais tempo, que essa pontilhada preta, que é a aritmética de 50, pontilhada preta é a aritmética de 50, exponencial de 50 é essa linha preta, poderia ser uma região forte de resistência, porque tocou uma vez, devolveu, depois tocou novamente aqui por meados de dezembro de 23, e aqui também já exigiria uma atenção novamente. No entanto, essa semana, Cash 3 fechou nos R$ 8,09 e a aritmética de 50, essa pontilhada preta, estava aqui na região dos R$ 8,074, ou seja, a gente gosta de atualizar o arredondar para cima. Então a aritmética de 50 estava na região dos R$ 8,00, deixa eu até colocar aqui 0,8, R$ 8,08, ou seja, trazendo aqui para vocês, pela primeira vez Cash 3 fecha acima dessa média importante de 50 no nosso gráfico semanal. Deixa eu até trazer aqui essa média aritmética de 50. A gente tem no nosso gráfico aqui em Cash 3 desde outubro de 21. Observe como ela já estava aqui em outubro de 21 abaixo de todas as médias. Essas médias já começaram notadas aqui no nosso gráfico semanal acima do preço, ou seja, preço abaixo delas, indicando um médio prazo, até mesmo um longo prazo aqui para a gente mais baixista em Cash 3 desde aqui de meados de outubro de 21. Então nunca tinha fechado e essa semana pela primeira vez fecha. Claro, um fechamento a 1 centavo acima, a gente ainda não fechou acima dessa média vinho, que é a média lenta do Ichimoku. Observem que ainda está flat, ideal que essas médias verde, limão e amarela já estejam também alinhadas, ou seja, verde, limão, amarelo e a vinho alinhadas para cima. Porém, foi um fechamento interessante aqui em Cash 3. A gente ainda tem uma linha de atraso do Ichimoku, essa linha azul, dentro do preço. É interessante que essa linha azul também corte o preço para indicar um momento mais comprador aqui no nosso gráfico semanal. A gente ainda tem uma nuvem futura vermelha. A gente não tem uma condição perfeita, claro, no nosso gráfico semanal, mas chama atenção nossa aqui quando o ativo pelo menos já começa a ganhar uma média de 50. Agora, trabalhando com uma situação já futura, o que é o ideal? Nas próximas semanas, a gente continuar renovando as máximas, fechar acima dessa média vinho, que está no R$ 8,17. Vamos até colocar aqui a média lenta do Ichimoku. 8,17. Média lenta. Para a gente começar a renovar essas máximas, com mínimas mais altas, para quem sabe essa média também puxar para cima. A gente tem, desse movimento anterior, uma máxima aqui nos R$ 8,54. Vamos colocar também aqui
essa máxima, como pode ser uma região de resistência, atenção, mas foi um fechamento aqui bacana. A gente observa também, olha só, que as médias mais curtas, a verde limão e a amarela, estão alinhadas aqui desde dezembro de 23, ao contrário desse movimento que fez em julho. A verde ainda estava abaixo da amarela e a vinha, elas estavam alinhadas aqui para baixo. Pelo menos o curto prazo aqui já está alinhado. Vamos ver se elas começam a trabalhar também acima dessa média vinho, mas foi um fechamento bem interessante aqui de Cash 3. Ideal, é o que a gente conversa aqui no canal. Quando ganha a média de 50, o ideal é manter acima, porque muitas vezes ela ganha uma semana ou duas, devolve e desenha uma nova região de topo. Então, aqui vamos também deixar marcada a nossa média de 50 no R$ 8,08. Se eu conseguir, durante a semana, trago aqui essa média atualizada, porque é bem provável que ela esteja em um nível diferente a semana que vem. Mas foi um fechamento legal aqui. Vamos dar uma olhada rapidamente os nossos indicadores. Para quem gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. A gente observa a nossa linha roxa, olha, por muito tempo aqui, fundo vermelho. Não quer dizer que é para vender, não quer dizer que não é para comprar, é apenas a gente estuda a direção principal do preço. Por muito tempo ficou vermelho para a gente, quando começa a ficar branco, pode ser uma mudança de direção aqui, segundo os nossos estudos. E olha só, a partir de dezembro chegou a ficar verde, branco, vermelho, ou seja, aqui um movimento mais lateral, a gente pode considerar um momento de indecisão do ativo. Ficou vermelho e essa semana voltou a ficar branco, tá? O nosso IFR, ou seja, acima do nível de 50. Bacana. O mínimo que a gente gosta de ver aqui no canal, IFR acima do nível de 50. A gente considerar que o ativo está com uma força mais compradora altista do que baixista. Então a gente volta a ficar com ele branco agora na semana de 22 de janeiro. Então, interessante, nosso IFR volta a ficar acima do nível de 50 e fazendo aqui uma análise rápida do nosso DMI, o nosso DMI verde acima do vermelho desde a semana de novembro de 23, olha só, o verde aqui acima dessa linha vermelha, bacana, por mais que a gente ainda está por baixo da exponencial de 50 também, vamos deixar a nossa exponencial de 50 também desenhada aqui, olha só, pode ser uma região importante de resistência, aqui o R$ 8,95, vamos colocar aqui também regiões possíveis, já pensando mais para frente, a média está caindo, mas já vamos colocar aqui a nossa SP50, nosso exponencial de 50 aqui, essa linha pode servir também região de resistência. É interessante, essa semana a gente fechou acima da pontilhada aritmética 50, mas ainda a gente segue distante ainda da exponencial de 50. A gente gosta de ver quando ganha as duas médias de 50, de preferência o gráfico fica alinhado para cima, claro. Mas a gente pode ser o início de alguma coisa, assim como pode não ser, não consigo prever o futuro, mas foi um fechamento interessante. Nosso IFR acima do nível de 50, o DMI verde acima do vermelho, só que chama a atenção nossa aqui, a nossa linha preta, nosso ADX aqui ainda no nível de 17, ou seja, ainda não dá para cravar que é um movimento de tendência interessante, nosso ADX começar a ganhar força, velocidade, ganhar o nível de 20, até mesmo em cima do nível de 25, para a gente acreditar em um movimento mais forte aqui do ativo. Não quer dizer que não vai acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas de ponto positivo, nosso IFR acima do nível de 50, nosso DMI verde acima do vermelho. A DX ainda fraco, ou seja, ainda um movimento mais lateral, que é exatamente o que a gente observa aqui em Cash 3 nas últimas semanas, é um movimento forte de tendência. O que a gente vai ficar também atento é o ativo com a nossa linha de atraso aqui do Shimoku, de preferência em 1, 2, 3 semanas ela fazer esse cruzamento. Percebam que ela está aqui, deixa eu até dar um zoom, ela está dentro da vela. Interessante quando ela cruza acima da vela, por mais que não é o movimento perfeito de cruzar acima das nuvens, mas a gente gosta no mínimo de cruzar acima do preço. Enquanto essa linha azul fica abaixo, a gente considera movimento mais vendedor, ou seja, cruzou aqui por volta, olha só, de outubro de 21 e até hoje está abaixo do preço. Muitas vezes quando é um movimento forte de tendência no ativo, ela é uma linha muito assertiva. Então, interessante aí. Vamos ver se essa semana a gente mantém esse fechamento. Então, pelo menos vamos trabalhar com a região dos R$ 8,08. Tá? Não quer dizer que se fechou abaixo aqui para vender ou que não é para comprar. Aqui a gente não faz recomendação, só trabalha com os pontos ideais do gráfico. E vamos passar bem rapidamente uma análise bônus aqui para nosso gráfico diário,
Porque, deixa eu voltar até para o semanal, percebam que aqui no semanal a gente ainda não tem as linhas vermelhas, que são as médias de 200. No entanto, a gente já tem as médias de 200 aqui no nosso gráfico diário. O que chama atenção também, olha só. Foi região de resistência aqui em julho, agosto de 23, e percebam como o preço, muitos meses abaixo das médias de 200. Para quem gosta de ficar só a favor das médias de 200, a gente está abaixo das médias de 200 no gráfico diário, desde outubro de 21, que é basicamente setembro, outubro, foi onde o semanal começou a ficar mais prejudicado aqui. Quando a gente acabou de mostrar para vocês. Abaixo das nuvens, olha, sem muito o que falar, gráfico diário. Aqui no canal a gente estuda mais o gráfico semanal, mas passando agora rapidamente pelo nosso gráfico diário, interessante a gente ver também, olha só, foi região de resistência vermelha. Recentemente, nosso fechamento em dezembro de 23, 14, chegou próximo da linha vermelha, que é a exponencial de 200, devolveu, fez suporte na pontilhada laranja aritmética de 80, e olha só, nosso semanal fechou acima da aritmética de 50. No entanto, nosso gráfico diário ainda não fechou acima das duas médias de 200. Então, vamos trazer aqui um ponto para o nosso gráfico diário também. A nossa exponencial de 200 no gráfico diário está aqui na região dos R$ 8,35. Então, vamos colocar aqui também como um ponto no nosso gráfico diário. Então, vamos colocar aqui 8,35. Aliás, 36, vamos colocar, está 35,9. SP200 diário. Então é interessante superar as duas médias de 200. Muitos traders, muitos grafistas gostam só da exponencial de 200 ou só da aritmética. Aqui a gente gosta de estudar as duas médias. A gente observa, até trazendo aqui para vocês, muitas vezes a aritmética de 200 serve como região de resistência, ou seja, pontilhada, e muitas vezes vai ser a exponencial de 200. Por isso que a gente gosta de estudar as duas, de preferência ficar a favor das duas. Então, aqui vamos ficar atentos se Cash 3 vai voltar a fechar, aliás, fechar pela primeira vez acima das duas médias de 200 desde aqui de outubro de 21, conforme a gente passou para vocês. Então a gente fica atento no gráfico diário, no gráfico semanal, mas a gente gosta de estudar aqui mais o gráfico semanal. É interessante também quando fica acima das duas médias pretas, que é a exponencial de 50 e a aritmética de 50. Então um ponto aqui no gráfico diário, fechar acima dos R$ 8,36, pelo menos aí nas próximas pregões. A gente vai voltar a trazer esse exponencial de 200 também, que pode ser uma região de resistência, ficar muito atento. O 8,54 a gente também já colocou aqui para vocês. Deixa eu até deixar marcado aqui para gente. 8,54. Vou colocar aqui a coordenada. Aqui. Essa linha região pontilhada, que foi esse topo aqui de 14 de dezembro. Então, muita atenção, tem muitos pontos aí para serem analisados, para a gente acreditar numa mudança, mas pensando no médio, principalmente longo prazo, né, numa mudança de direção do ativo, que é como a gente gosta mais de estudar os ativos aqui com vocês. Não é recomendação, é apenas um estudo, mas chama atenção que pela primeira vez, desde que a gente tem a pontilhada preta, que é a nossa aritmética de 50, de outubro de 21, que a gente fechou o semanal acima dela. Então, fechamento a 1 centavo acima, mas é um fechamento acima. Então, para quem está posicionado, é algo de se comemorar, mas também ficar muito atento, porque a gente não ganhou a vinho e fechou muito justo aqui. Interessante quando ele mostra mais força. E vamos ver o que o Cash 3 vai aprontar nessa próxima semana. Se tiver algum acionista que quiser deixar comentário, agradeço todos os comentários, porque muitas vezes o comentário que vocês deixam nem é tanto para o nosso canal, é para ajudar outros acionistas a também ficarem bem informados. Uma boa semana para todos, que essa semana seja muito boa para vocês. Forte abraço, invistam sempre com responsabilidade e bons investimentos.